Esse é o podcast Ciência para a Saúde. Aqui discutimos como a tecnologia e o comportamento humano podem melhorar a sua vida. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso Ciência para a Saúde podcast. Hoje um episódio muito especial. A gente está com dois convidados, o professor Hugo Correia, o professor Thiago Rosa, grandes especialistas em doença crônica renal e exercício. E esse episódio é muito especial para mim, eu acho que para quem também vivencia o cotidiano das doenças crônicas e quem tem essas doenças. Então hoje eu convidei eles para a gente bater exatamente esse papo sobre a pesquisa que eles desenvolvem nessa linha, sobre as perspectivas do tratamento envolvendo o exercício. E eu queria muito que vocês conhecessem essas duas figuras sensacionais que eu também tenho o prazer de chamar de amigos. Né? Mas adverso em relação àqueles que têm uma função muscular normal. Então você estava estabelecendo um perfil. Isso. Baseado Isso. na massa muscular. Perfeitamente. E aí onde tinha menos era onde aparecia mais as características. Isso, exatamente. Então, a partir disso, surge a seguinte pergunta. E se eu manipular a massa muscular dessas pessoas? Então, se eu aplicar um treinamento que a gente sabe que o treinamento manipula a massa muscular dessas pessoas, será que eu consigo melhorar o prognóstico delas? Então, tem um contexto desde o estágio conservador, pacientes em estágio 2 que não precisam fazer hemodiálise. Então, qual o papel do treinamento resistido, né, esse aumento da força na progressão da doença renal crônica? E a gente viu que aqueles que treinam, de fato, o declínio acontece, mas esse declínio ele é menos acentuado do que no grupo controle, ou seja, aqueles que não treinaram. Portanto, o exercício tem um papel sobre a fisiologia renal, sobre a função renal, ok. Mas o que está associado a isso? E aí a gente analisou perfil inflamatório, a gente analisou estresse oxidativo, a gente viu também que isso é acompanhado com o aumento de uma proteína anti-envelhecimento, que é a cloto, que recentemente a gente publicou uma revisão, meta-análise, sugerindo a cloto como uma exercina. O que é a exercina? Toda e qualquer substância liberada pelo exercício, não necessariamente pelo músculo. Né? Foi visto que o rim, o pâncreas, o coração, durante o esforço físico, geram aumento de algumas substâncias durante o exercício ali, que tem um papel terapêutico. E aí a cloto, trazendo também um leque com a filosofia, né? Ela é uma homenagem às três moiras, as irmãs do destino, né? Que tinha a cloto, a láxis e a atropos. A cloto é a que tecia o fio da vida. E aí o autor, Makoto Kuro, em vista dessa mitologia, ele achou essa proteína, que a falta dela, animais nocaute, animais que não tinham esse gene que produzia essa proteína, tinham uma síndrome que se assemelhava ao envelhecimento. Então, em homenagem à moira cloto, que dá origem à vida, essa proteína anti-envelhecimento foi batizada com esse nome. Né? E nós temos ela. Temos ela. E majoritariamente ela é sintetizada aonde? O principal produtor é o rim. É o rim. É. Legal. Agora, você falou de muita coisa que você falou que dá pra gente explorar. Mas a primeira pergunta, você primeiro fez um perfil e viu que as pessoas com baixa massa muscular seria a sarcopenia. Isso. Ela já tinha esse perfil que o Thiago também explicou. E o excesso de massa muscular também é tão danoso quanto? Olha, tem um estudo publicado na JAMA, ele é um estudo recente, eu achei muito interessante, que eles mostraram que o IMC muito alto, acima de 40, independentemente de ser por gordura ou por massa muscular, tem associação independente a desfechos cardiovasculares adversos. Estou com 39, hein? 39. 40. O que eu acho que dá para a gente raciocinar e que talvez seja uma linha de pensamento razoável é que, primeiro, a evolução humana demorou muito tempo. E esse processo evolutivo, se a gente pegar uma questão mais darwinista e tudo mais, tem movimento. A gente precisou se movimentar. Éramos nômades por muito tempo, fomos nômades, né? Caçadores-coletores. E mesmo quando a gente se torna sedentário do ponto de vista histórico, a gente trabalha muito na lavoura para produzir, então a gente se movimenta muito. E essa questão de tirar o movimento do ser humano é recente. Né? Então, depois de revoluções industriais, a gente começou, de fato, a ficar sedentário, sem movimento, e isso trouxe problemas. Mas pensando no contexto evolutivo, a gente também não evoluiu para ficar com massa muscular muito aumentada. Perfeito.
esse não é um processo também Tão natural. que é natural, que selecionou indivíduos ali aleatoriamente para sobreviver com massa muscular muito alta. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não tem um espectro que mostre que muita massa muscular é saudável. Pouca é muito ruim. Então existe a possibilidade de raciocínio de que o excesso também pode ser muito ruim. Né? Então não é quanto mais melhor. Inclusive a própria atividade física, né? A gente vê curvas, por exemplo, de consumo máximo de oxigênio, capacidade máxima de você consumir oxigênio no exercício acima de 35 ml por quilo por minuto. A gente não melhora mais a mortalidade populacional. A gente vê número de passos acima de 10 mil passos por dia, a gente não vê acréscimos melhorando, até muito pelo contrário. Um platô, né? Uma espécie ali, a gente tem um aumento exponencial dentro dessas faixas. Isso. E depois, tanto abaixo quanto fica o Thiago. É engraçado, eu costumo falar para meus alunos que a inatividade física ela é incompatível com a evolução. A gente, na verdade, biologicamente, a gente não foi desenhado para estar parado, né? Pô, a gente fugia do leão, a gente corria para caçá-lo. Exato. Por uma questão de... Então, nessa evolução, quando a gente humanamente passou a ficar parado, começaram o progresso dessas doenças aumentarem. Tanto é que você vê lá no PubMed, a partir da década de 70, 80, começa a ver os papers de obesidade aumentando. Por quê? Alguma coisa aconteceu ali que você falou, cara, o que está acontecendo, né? Urbanização aumentando, pessoas saem da lavoura, e aí a gente começa a fazer várias dessas associações. Mas eu perguntei isso da massa, porque acho que muitos que estão nessa condição, eles vão perguntar, mas eu poderia fazer um treino de hipertrofia? E qual que é esse limite, onde eu posso chegar? Porque você tem ali o metabolismo muscular, que pode sobrecarregar o rim. Seria nesse caminho que é onde a gente quer evitar, não só pensando na massa em si, e ele complementou com a questão do IMC, mas, legal, eu aumento a minha massa muscular, porque eu ter uma zona é importante para a minha saúde renal. Tem estudos, ou vocês já verificaram, que é mais uma questão de intensidade de exercício que atrapalha ou de crescimento de massa mesmo? Onde é que esse camarada tem que pisar no freio e falar, ó, aquele treino de hipertrofia muito pesado para você com doença renal talvez não seja bom, mas você precisa estar engajado num treinamento, numa zona. Talvez essa seja uma dúvida, né, de quem está talvez numa fase ainda conservadora, né, não está numa hemodiálise, que ali ele está um cuidado, né? Mas esse cara que está mais solto, isso tem essa faixa? Vocês recomendam alguma coisa? Onde é que essa pessoa busca esse tipo de orientação? Bom, tudo é uma questão de avaliação, né, na verdade. Então, quando a gente está trabalhando com um paciente com a doença renal crônica, a avaliação e reavaliação é fundamental para a gente entender o que esse treino está fazendo. Então, às vezes, a gente faz um treino a partir da avaliação, sempre dentro de uma zona de segurança e uma zona conservadora para esses pacientes, uma vez que a gente está trabalhando com uma população muito frágil, né? Portanto, ainda não tem na literatura e a gente ainda não buscou analisar de forma mais acurada sobre how many is too much. Ainda não existe essa resposta. Entendi. Mas tudo parte ali de exames e quando a gente fala de massa muscular, em um contexto normal, onde não há abuso de drogas para esse fim, Sim. a gente tem vias que modulam isso, né? Que inibem o excesso de hipertrofia para que o excesso de massa muscular não seja o problema, que é a miostatina. Então, se isso faz parte dos nossos sistemas biológicos, não é por acaso. Beleza. Em geral, me desculpa, mas em geral, o excesso de massa muscular tende a não ser o principal problema para essa população. Na maioria das vezes é para menos, né? Então, a sarcopenia, a dinapenia, que é a perda de força, que esse é um espectro interessante. Às vezes, mesmo um indivíduo com uma massa muscular menor, ele pode desenvolver a força muscular e a capacidade aeróbia e evitar problemas, né? Perfeito. Então, é importante a gente pensar num espectro cardiopulmonar, cardiorrespiratório e neuromuscular. Em termos de avaliação, a gente precisa olhar esses dois espectros, né, para aptidão física.
Geralmente o problema é sempre para menos para essa população, nunca para mais. Mas a gente tem alguns pontos de corte razoavelmente definidos, por exemplo, para consumo máximo de oxigênio, atingir em torno de 35 ml por quilo por minuto parece bastante razoável. Ter que passar disso não é uma necessidade. Então a gente pode começar a trabalhar com um espectro mais clínico. De maneira geral, como o rim funcionando mal, ele gera problemas em diversos sistemas. O melhor ponto é trabalhar a parte clínica. Inclusive, a educação física carece de estudos clínicos e também de um ensino de clínica, de semiologia, né? Aprender. Não é igual o médico, mas a gente tem um olhar clínico, porque por vezes a gente cria fórmulas, né? Faça esse tipo de exercício, não faça aquele tipo de exercício, e na verdade isso é muito problemático. E a gente começou a notar isso porque o paciente, por exemplo, que tem o colesterol alto, ele vai fazer uso às vezes de algum tipo de estatina. E estatina, por exemplo, parece atrapalhar muito os ganhos de massa muscular, né? Frente ao treinamento. No próprio treinamento. Então a gente sabe, por exemplo, que a clínica do treino para quem toma estatina vai ser diferente do paciente que não toma. Então a gente tem que tomar mais cuidado com rabdomiólise. A estatina sozinha gera rabdomiólise em alguns pacientes. Então, associado ao exercício, a gente precisa fazer ajuste de dose. O paciente que é anêmico, o delivery de oxigênio para os tecidos é comprometido. Então, os exercícios aeróbios podem ter um potencial mais oxidativo. Então, a gente tem que olhar se o paciente é anêmico. E como o rim controla a produção de hemácias por conta da eritropoetina, os pacientes tendem a ser anêmicos também. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque a dose do exercício não será universal. Porque cada paciente vai ser um universo diferente. Legal. E você falou algo que acho que a gente pode até marcar uma segunda conversa, que é discutir essa curricularização. Se essa nova geração de profissionais da área da saúde em geral, e eu vou colocar da ciência do exercício, profissionais de educação física, fisioterapia, todo mundo que estiver nesse bojo que trabalha junto. Se eles estão aptos, eles estão preparados. Eu sei que provavelmente os alunos de vocês sim, que vocês com certeza falam disso e vocês dão esse direcionado. Mas se a gente pensar que doença renal crônica é uma doença extremamente popular, vou dizer assim, a gente precisa de um profissional qualificado nessa linha. A minha percepção como alguém também no ensino superior é que a gente ainda não está qualificando corretamente os alunos para ter esta visão, né? Pelo contrário, a gente ainda está muito deficitário no entendimento da... Pessoal, para quem não conhece o Ciência para a Saúde, a gente tem um canal no YouTube, né? O Ciência para a Saúde Podcast, no Instagram também. No Instagram também é diferente, a Ciência para a Saúde, a gente foi meio... registrou 2 lá e foi essa confusão, mas pode pôr Ciência para a Saúde, a gente divulga os conteúdos aqui e sempre que tiver discussão científica, rock and roll também, que a gente gosta particularmente. Show. Um episódio só sobre isso depois também. Bom demais. Quando o Thiago falou dos idosos, 80 anos, eu já fui pensando nos meus heróis do rock, tudo com um rinzinho sofrendo. Vai me dando tristeza. Mas, enfim, nós estamos nesse canal. Queria de novo agradecer vocês dois por terem vindo. E com certeza, em breve, a gente já faz uma segunda rodada para bater muito papo sobre esse assunto, que isso rende mais. E aí, para também conhecer a progressão das pesquisas de vocês. Tá certo? Excelente. Obrigado, pela oportunidade. Valeu, pessoal. Tamo junto. Até a próxima.